A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Presbítero Carlinhos. Venho trazer a palavra do Senhor. Junto com vocês, quero compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas possíveis. Vocês se inscrevendo no meu canal, deixando seu joinha e compartilhando com a sua família e seus amigos. Venha comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos falar hoje a respeito do centurião Cornélio. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínua orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vamos aqui para o versículo 28, para vocês entenderem melhor. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estranhos, a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Amém, irmãos? Esta palavra aqui é uma palavra muito maravilhosa, né, que fala a respeito de um homem chamado Cornélio, um homem que não era evangélico, um homem que ele não estava ali 100% na igreja, como Pedro, João, Tiago andavam, mas era um homem que ele chamou a atenção de Deus. Ele usou, né, de suas atitudes e usou com sua piedade e com suas contínuas orações, como diz a palavra, ele chamou a atenção de Deus para ele. E ali, Deus, quando viu ele orando e conversando com Deus, que ele orava todos os dias, como diz a Bíblia, né, de contínua oração, Deus enviou um anjo. E ele viu claramente o anjo, e o anjo disse, como fala aqui, fixando os olhos nele, ele disse assim: Olha, tenho visto as tuas orações e as tuas esmolas. Como tu sois um homem piedoso, eu tenho visto e tenho me agradado. Ele disse: tem chegado a Deus as tuas orações e a tua piedade. Ou seja, o amor que tem no teu coração tem chegado até Deus, no coração de Deus. Por isso, vai até a casa de Pedro, envia homens lá até a casa de Pedro e manda Pedro vir, que ele vai te dizer o que tu deve fazer. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Vejamos que Cornélio, ele não era um homem crente, não era um homem evangélico, mas porém ele era um homem temente ao Senhor, um homem que fazia esmolas, que ajudava o próximo, né? Ele amava o próximo, e todos os dias fazia orações ao Senhor, né? Como diz continuadamente, ele orava a Deus todos os dias, e isso chamou a atenção de Deus. Por isso Deus enviou o anjo até a casa de Cornélio e disse: Olha, manda chamar Pedro, para Pedro vir na tua casa e ele vai te dizer o que tu deve fazer. Mas Pedro não estava sabendo de nada. Porém, Cornélio enviou seus homens aí até a casa de Pedro. Chegando lá, Pedro estava na sua casa e Deus já tinha mostrado a Pedro o que ele devia fazer, por uma visão que Deus mostrou a Pedro. Pedro estava preparando ali o almoço, preparando a comida, e ali ele teve uma visão de um grande lençol que descia do céu, com vários tipos de animais, répteis e quadrúpedes da terra. E Deus disse a Pedro: Pedro, come todos esses animais. E Pedro disse: Senhor, nunca comi ou coloquei na minha boca coisa alguma, comum ou imunda. E Deus disse: não fale comum ou imunda, aquilo ao qual purifiquei. E Pedro ficou sem entender. E logo aquele lençol subiu novamente. E logo após, pouco tempo depois, chegou os homens, a qual Cornélio tem enviado para a casa de Pedro. E quando os homens chamam a Pedro, Pedro disse: o que é que vocês querem? E quando os homens falaram, ele disse: eu já sei, porque o Senhor já tinha me revelado.
já tinha me mostrado. E quando chega na casa de Cornélio, aí Pedro fala para Cornélio, como disse aqui no versículo 28 que eu li para vocês. Diz assim, olha, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, irmãos, Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, ele purificou a todo ser humano da face da terra. Ou seja, igualando todos, porque todos somos iguais perante Deus. E como tinha o costume, né, dos judeus, não podia, né, se ajuntar, né, ou se achegar, se aproximar de pessoas que não eram judeus, né, de pessoas estrangeiras. Mas quando Pedro viu aquela visão e Deus mostrou para ele, não fale que é comum ou imunda aquilo a qual eu purifiquei. E quando ele chegou lá, ele já tinha mostrado para Pedro, quando os homens chegou lá. Então Pedro foi até a casa de Cornélio. E chegando lá, Pedro disse, olha Cornélio, você sabe que não é de costume, pela lei, os judeus se aproximarem de pessoas estrangeiras. Mas o Senhor já tinha me falado tudo o que ia acontecer. Então, quando ele conversava com Cornélio, Pedro faz a oração em Cornélio. E Cornélio imediatamente é batizado com o Espírito Santo de Deus. E logo quando ele é batizado com o Espírito Santo de Deus, o Cornélio agora vai para se batizar nas águas. Irmãos, veja como é o trabalhar do Senhor. Não é nós, como diz a palavra do Senhor, não é nós quem escolhe o Senhor. Não é a gente que escolhe a Deus, mas é Deus que escolhe a gente. Mas Ele escolhe a gente também conforme as nossas ações, nossas atitudes, né? O amor que tem em nosso coração, porque Ele conhece o profundo e o escondido de cada pessoa. Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, que Pedro, ele foi até a casa de Cornélio. Cornélio não era um homem crente, mas porém era um homem que era temente ao Senhor. Era um homem que tinha tudo, né, para agradar a Deus e chamar a atenção de Deus. Era um homem que era amoroso, ajudava o próximo, não podia ver ninguém precisando de alguma coisa que ele ajudava. E todos os dias ele orava a Deus. E não era crente. Mas o Senhor se agradou de suas atitudes e suas ações. Imediatamente, como ele mandou chamar Pedro, disse que Pedro ia orientar ele o que ele ia fazer. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos com essa mensagem? Vejamos aqui. Cornélio não era homem crente, mas Deus se agradava das atitudes de Cornélio. Mas Deus queria mais algo de Cornélio. O quê? Que Pedro viesse para fazer a oração em Cornélio, para que descesse o Espírito Santo do Senhor. E por que ele não descia sem a oração? É porque, irmãos, tudo que é concordado na terra será concordado no céu. Então, por isso que é preciso a gente visitar uma igreja evangélica ou uma igreja que fale da palavra de Deus verdadeiramente, de acordo com como está na Bíblia Sagrada. Por isso que é importante, né, a gente orar ao Senhor, buscar o Senhor e ouvir as pessoas que falam da palavra de Deus. Porém, eu também falo, não ouça apenas as pessoas sem procurar, né, sem meditar na Bíblia. Porque nós também não podemos ser enganados de qualquer forma. Nós temos que conferir na palavra do Senhor se realmente está certo, para que a gente venha fazer aquilo que convém e aquilo que está certo diante de Deus. Então Cornélio, ele foi um homem que Deus achou graça nele, porque ele foi um homem que ele tinha amor no seu coração pelo próximo e orava a Deus todos os dias, mas Deus queria algo mais dele, que era a aproximação, ser batizado com o Espírito Santo, e além disso foi batizado nas águas, porque Pedro batizou Cornélio nas águas. Vejamos, irmãos, o batismo nas águas, para quem entende, ou para quem não entende vai entender, que o batismo nas águas não é assim que nasce com 1 ano, ou com 6 meses, ou com 2 anos, não. O batismo nas águas é um batismo para arrependimento de algum ato que nós fizemos que não agradou a Deus, ou mesmo que não existiu pecado, mas que para que venha se cumprir as Escrituras. Por quê? Porque Jesus foi o único que nunca pecou na face da terra, mas ele foi batizado por João Batista. Por isso que Jesus, ele batizou-se para que nós venhamos ter ele como exemplo. Ele batizou-se para que nós venhamos ver exemplo nele, seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele não precisava ser batizado, mas para dar exemplo, ele diz, João, me batize, para que venha dar exemplo. Até mesmo João Batista disse,
eu não sou digno de batizar, eu era para ser batizado por ti e não te batizar, mas para que se cumpra as Escrituras, foi feito isto. Então, irmãos, vejam que o Senhor nos ensina através dessa mensagem, que nós, além de fazer esmola, dar esmola, além de ajudar o próximo, nós também temos que buscar o Senhor todos os dias, e além disso, temos que procurar alguém, um homem ou uma mulher de Deus, para que venha explicar para nós a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho, e também para que a gente possa receber, né, o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. Porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, irmãos, mesmo que você ainda não é crente, ainda não se confessou perante os homens diante de Deus, não, eu tenho certeza de uma coisa, que o Senhor, Ele tem olhado a tua vida, Ele tem olhado o teu coração, Ele tem olhado as tuas atitudes e as tuas ações. Porque isso aí, irmãos, vale muito, né, diante do nosso Deus. Por isso que eu falo, se você tem um coração voltado para Deus, Deus tem te agradado da tua vida. Se você ajudou alguém, Deus tem se agradado da sua vida. Se você ora a Deus, se você tem fé em Deus, Deus tem se agradado da tua vida. Falta agora então somente você ouvir a voz do Senhor, a voz do anjo, que é a palavra do Senhor hoje. E você orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que você venha ser batizado com o Espírito Santo e batizado nas águas. Confesse o Senhor Jesus, seja por este canal, ou seja, através de uma igreja que você vá, uma igreja que você goste. Não importa a placa de igreja, o que importa é que ela prega a verdade, a palavra de Deus. Placa de igreja não vai ao céu. O que vai ao céu é um coração puro, amoroso e a sinceridade diante de Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela consideração de todos vocês de ter inscrito no meu canal. Que Deus abençoe a todos que são inscritos. Aqueles que não são inscritos também, que Deus abençoe. Se vocês puderem se inscrever, compartilhar, para que essa palavra venha alcançar o maior número de almas possíveis. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.